O programa de hoje, mais do que especial, né, Carol? Estamos aqui com a presença ilustre, aquela presença que a gente fica de boca aberta, escutando falar e aprendendo. Trouxemos aqui no Conexão Cidadão a conselheira Soraya. Conselheira, muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite para a gente conversar sobre um assunto latente, pertinente e urgente, né, para emendar todos os entes aí. Obrigado pela sua presença, conselheira. Eu que agradeço, até porque estamos entrando quase aí no mês de março, né? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, é um assunto que ele está aí vibrando o tempo inteiro e nos lembrando, olha, precisamos cuidar disso, precisamos discutir, precisamos aprofundar as discussões. E precisamos agir, né? Também. E, conselheira, esse ano a senhora alcança 22 anos de atuação no Tribunal de Contas, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo até então, preenchida apenas por homens. E ao longo dessa longa trajetória, né, o que mudou, o que precisa ser mudado dentro da gestão pública, incluindo a questão da equidade de gênero, que é essa oportunidade, né, de desenvolvimento das mulheres dentro dos governos? Muita coisa foi alterada, a gente viu muita coisa acontecer, muita legislação saindo, mas a conclusão que a gente chega diante dos dados é que ainda tem muita luta pela frente. Nós vamos precisar ainda lutar muito e vamos precisar muita discussão, muita compreensão sobre o problema, porque ele continua latente, ele continua vivo no meio da sociedade. E não faz muito sentido a gente olhar os números que nós temos quando a gente vê que mais da metade da população é formada por mulheres. Mais do que nós temos 111,2 milhões de mulheres que precisam ter voz, que precisam ter vez e que precisam estar em todos os pontos importantes de discussão. E aí eu falo em todos os sentidos, tanto na representatividade nos legislativos, nós somos subrepresentadas em todos eles, qualquer nível que se vá discutir, somos subrepresentadas nos executivos, também de todos os níveis, né? Aonde? Na decisão. Nós somos até muitas, mas naquelas áreas que não decidem, nas áreas que fazem, né? Temos que ser melhor também representadas nos judiciários, nos ministérios públicos, por incrível que pareça, nos tribunais de contas. Então, há muito trabalho ainda pela frente a ser feito. Mas também, já da minha experiência aqui desses 22 anos, foi um momento de muito aprendizado. Que eu cheguei aqui, primeiro que eu vinha fora de todas as características dos homens que estavam aqui, a própria origem que eu vim não era a mesma, tá certo? De todos os conselheiros que aqui estavam. E até então, eu tinha trabalhado tomando decisões com uma equipe, mas uma decisão que a gente discutia e decidia. E aqui não, a gente tinha que trabalhar e eu tive que aprender, foi um aprendizado realmente, até em alguns momentos muito sofridos, que é a questão da colegialidade, ou seja, você vota e você ganha ou perde no voto. Todas as decisões são colegiadas. Então esse foi um aprendizado assim que eu tive que fazer e fazer rapidamente para não me perder no meio do caminho, né? Então foi realmente uma experiência que eu diria eu tive que fortalecer muito e cada vez mais o ponto de vista que eu tinha das coisas, deixar muito claro o que era que eu pensava e manter coerência sempre, porque é muito fácil você no processo ter um olhar no outro olhar no outro olhar, quando você precisa ter, até por uma questão de justiça, ter olhares semelhantes para problemas semelhantes, independente de quem esteja por trás desse nome, né? Então, não é fácil.
Conselheira, ainda falando assim da sua história, né? 22 anos não são 22 dias, nem 22 horas, né? Entrar nessa área, como é que foi? Assim, a senhora fez uma preparação, já estava acostumado com essas batalhas? Eu assim, eu vou fazer diferente. Foi tudo muito diferente de tudo que eu participei, até porque tudo que eu participei dentro do meu trabalho no serviço público foi tudo, eu fiz por concurso, ou porque, por exemplo, eu fui diretora da área de engenharia da Secretaria da Educação, eu era a única mulher, tá entendendo? E eu era a diretora só com homens, mas ali eu estava por uma questão realmente de meritocracia, porque tinha um projeto muito interessante para fazer. E aí fui convidada e levei adiante sem o menor problema. Então, dentro da área de engenharia, eu sempre trabalhei com muitos homens. Nunca tive problema com relação a isso. Evidentemente, você tem um machismo que é natural, né? Sobretudo dessa área de engenharia você também tem. Mas ali eu tomava a decisão e as coisas aconteciam. Aqui o negócio era diferente, né? Porque eu tinha que trabalhar e tinha que trabalhar com essa questão o nosso trabalho é um trabalho que depende de que todos concordem ou não concordem, etc. Então, eu acho, não houve bem uma preparação, não. Eu tive que vir e aprender fazendo, viu? Então, foi mais ou menos assim, até porque eu fui meio que tomada de surpresa com a própria indicação, né? Ir para a Assembleia também, para que os deputados conversassem, fizessem. Acredito que foi outra batalha foi também, outra, né? Porque as perguntas que vinham eram perguntas que não tinham nem nada a ver com o que eu ia fazer e eu tive que responder, tá certo? Nada foi fácil. Foi sempre algo bem diferente. Até porque eu acho que era diferente para mim e para todos eles também, né? Então, não foi fácil para ninguém. E para eles também deve ter sido, porque como é que eles iam lidar com essa questão da mulher aqui? Deve ter sido também uma meio barra pesada, hein? E, conselheira, a gente sabe que, historicamente, o setor público foi muito importante para a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Foram as professoras, foram as enfermeiras, alguns exemplos, né? Mas, assim, com relação ao futuro, como a gente pode fazer para que as mulheres alcancem assim, mais espaços, que não sejam só as médias, gerências, dentro dos governos, né? A gente precisa quebrar barreiras, né? Porque, veja bem, esses cargos que você faz por concurso público, você entra para ser professora, você faz um concurso público para isso, aí a mulher tira de letra. Vou trabalhar como enfermeira. Entre homens e mulheres, aí entra, você vai ver que as mulheres vão participar e vão participar bem. Por quê? Porque se a gente olhar as estatísticas exatamente da questão educacional, nível superior, nessas áreas, sobretudo, tá certo? As mulheres têm maior nível de escolaridade. Portanto, elas tiram de letra sem precisar fazer nenhum tipo de corte, por exemplo, na entrada. O problema vai acontecendo à medida que você vai subindo, que aí você tem o quê? Os cargos de livre nomeação e exoneração. Esses cargos são indicados em todos os níveis, né? São indicados, vai subindo essa hierarquia, então todos eles são indicação de alguém que diz, olha, você vai ser agora diretora de tal área, não sei, depois você vai ser de uma secretaria, depois você vai galgando. Na medida que você vai subindo, estatisticamente a gente tem um trabalho da PNAD, onde eles mostram que na medida que vai subindo, embaixo você tem uma quantidade enorme de mulheres, mas à medida que vai subindo, o número de mulheres vai diminuindo drasticamente. E no nível de decisão, de liderança, de fato do processo, aí é que a história fica ainda, o quadro fica mais feio, que aí os números são muito ruins. Teve um trabalho do PNUD de 2024 que trabalhou justamente a liderança de mulheres de 15 países da América Latina e Caribe. Nesse estudo, o Brasil ficou em 15º lugar na liderança no serviço público. Por quê? Porque apenas 18% eram mulheres.
Que estavam em cargos de alta liderança, de né? alta liderança. E aí, veja, é uma questão que a gente tem que estudar como é que isso acontece, né? Que isso vem desde a questão das próprias eleições, como eu digo. Por quê? Por conta da representatividade. Na hora que ganha, tá certo? A eleição, um governador, um prefeito, há uma série de negociações que são feitas aonde? Em que cargos? Nesses cargos de alta liderança. Então, como é que você vai trabalhar? Aí é onde eu digo que tem uma burocracia invisível. Ninguém diz, porque isso não está escrito em lugar nenhum. Nem está escrito que tem que ser homem, nem está escrito que tem que ser mulher. Mas isso faz parte de toda essa negociação. Se você tem uma subrepresentação na área política, é evidente que é muito possível que você tenha uma subrepresentação também na área de gestão pública, na liderança, no topo. Né? Você vai ter essa dificuldade de conseguir chegar até lá. Mas a gente precisa lutar contra isso e precisa lutar cada vez mais, capacitando, criando meritocracia, pelo menos no nível mais intermediário, porque quando chega no nível intermediário, o Brasil já vai perdendo. Entendeu? Então a gente precisa avançar. Vamos avançar para o nível de liderança intermediária. O que a gente pode fazer para criar espaços onde as mulheres possam agir, né? Possam assumir. Porque, com certeza, como o número de mulheres é muito grande, existe mulher competente para poder estar lá. Não é por falta de competência, não é por falta nem de vontade, né? Que as mulheres têm muita vontade dessa participação. Então, é preciso que a gente vá abrindo espaço. Tem que trabalhar no sentido de abrir esses espaços. E, conselheira, para finalizar nossa conversa, e sobre o futuro das instituições de controle, né, dos tribunais de conta, quais seriam os principais desafios? Veja, nós temos, e aí nesse ponto eu estou extremamente feliz com o caminho que os tribunais de contas têm adotado. Ultimamente, e aí eu estou falando de coisas do ano 2021, 22 para cá, os tribunais de contas têm tido uma preocupação muito grande com relação a essa questão de gênero, inclusive estimulando para que cada tribunal pense a sua instituição e veja como fazer para quebrar essas barreiras. Então, isso tem sido feito e, assim, com muita alegria, nesse último evento que nós tivemos em Foz do Iguaçu, por exemplo, o Estado de São Paulo apresentou um trabalho que eles fizeram para o Tribunal de Contas de São Paulo, onde eles criaram algumas regras para a assunção de cargos por mulheres. Do tipo, por exemplo, eu tenho a área de ACSEX deles, a área de controle externo. Dentro dessa área de controle externo, eu tenho vários cargos de diretorias e tal. E eles estão criando tipo um banco de dados, um banco de talentos, tá certo? Onde eles têm colocado, esse banco de talentos onde há mulheres que estão trabalhando nas áreas abaixo desse nível de liderança, onde eles estão criando esse banco de dados para que, à medida que os cargos estejam vagando, essas mulheres desse banco de talentos possam assumir o cargo até que se tenha uma equidade. Eu achei isso fantástico. Não é uma coisa radical, mas é uma coisa que planeja, que vai no sentido de atingir aquele objetivo. Tribunal de Contas da União fez um trabalho muito interessante na época da ministra Ana Reis, onde ela, quando assumiu a presidência, ela definiu que ela queria que viesse nomes de homens e mulheres para o cargo. E aí ela faria vamos dizer... Uma paridade. Exatamente. Ela tentava fazer essa paridade. Ela não conseguiu a igualdade, mas ela conseguiu avançar muito. E eu digo muito mesmo, porque praticamente não tinham mulheres e passou a ter uma quantidade maior de mulheres, porque ela, quando pediu os nomes, ela diz, não, eu quero homem e mulher. Eu vou decidir, mas vou decidir com um de cada. Entendeu? E vendo o currículo.
Olha que coisa legal, porque você não é só o fato de ser mulher, porque a gente tem que ter muito cuidado de reduzir essa discussão a número de mulheres. Não é o número de mulheres que a gente quer, não. A gente quer mulher com voz. A gente quer mulher com talento. A gente quer mulher com conhecimento. E a gente quer mulher para fazer a diferença. Então não é o número que nos interessa. Porque o que a gente quer é que nessas lideranças tenham esses viés de olhar a questão de gênero que tem diferença e que precisa do olhar diferenciado. Então, eu tenho uma alegria grande de dizer que estamos vivendo esse momento, mas precisamos muito, porque em outros tribunais, quando se vai fazer essa discussão, o povo olha com a cara feia. Nós ainda temos tribunais assim. Ora, se nós temos 15 tribunais que não tem mulher nenhuma, como conselheira. Tem gente que acha que a discussão, conselheira, é muito que a conselheira falando, eu quase botei um no queixo aqui para ficar prestando atenção mais ainda, né? Que é só questão numérica. Não é? Gente, a questão não é questão numérica. Não, longe disso. Eu quero, por exemplo, uma mulher numa Secretaria de Fazenda, no Ministério da Economia. Sabe por quê? Certamente essa mulher vai ter um viés de verificar por que é que no mercado de trabalho formal nós temos menos mulheres do que homens. O que é que eu posso fazer para melhorar isso? Tu já pensou coisa fantástica? Se a gente tiver uma mulher pensando isso daí. A ser plural são outros olhares. Então, né? Quanto mais plural, mais rico. Não é numérico. E outro detalhe, viu? Só para você ver como as coisas, tudo tem uma razão de ser. Por exemplo, as mulheres, elas nunca estão nessas áreas mais difíceis. Quantas reitoras nós conhecemos para cuidar dessa área de tecnologia que a gente sabe que precisa ter? E a própria área de tecnologia, ela tem que ter o viés de também incluir as mulheres, as crianças, os adolescentes em todas essas políticas públicas. Quem vai fazer isso com mais, digamos, propriedade e conhecimento? Aqui no tribunal nós temos, né? Nós temos a secretária de tecnologia, a Carambi. Mas eu tô dizendo que isso precisa ser uma praxe, tá entendendo? Isso precisa ser uma vontade diária, né? Tem um cargo lá. Via de regra, você só trabalha em cima do nome. E se chegar o homem, vai o homem. Não, vamos dar oportunidade. Vamos também ouvir se não tem uma mulher que tenha condição de fazer. Olha, eu posso garantir que para todo lugar tem uma mulher competente para estar lá. Para ter voz, para ser boa no que está fazendo e que não venha para um aparelhamento de um órgão público, que não venha para uma questão dessa. Não é número. Nós estamos falando de muito mais do que isso. Número para mim, voz e competência. Número para mim é um dos quesitos, mas é preciso ter voz. A voz é que é importante. Conselheira, a gente agradece muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Conselheira, muito obrigado. Eu fico assim, meu vocabulário vai até embora para poder agradecer a sua participação aqui, que é mais do que rica, né? Eu fico assim, como eu lhe digo, eu gosto muito de lhe escutar, gosto de ficar prestando atenção, porque o que a gente aprende é impagável. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigada, e eu fico feliz de estar aqui, sempre. Conexão fica por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado esse programa como a gente aproveitou, com, né, todo esse conhecimento aqui da conselheira Soraya. Se você tem alguma sugestão de tema, se você quer que a conselheira Soraya venha mais para o programa, mande um e-mail para a gente. Qual é o nosso e-mail, cara? O nosso e-mail é o comunicação@tce.ce.gov.br. E se você quer sentir o Tribunal de Contas mais pertinho de você, mande um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 8598693544. Eu vou repetir. 989693544. Manda um oi pra gente que a gente te coloca na lista e você vai receber as últimas notícias ali, ó, super quentinhas. A gente se vê na próxima semana, né, Carol? Exatamente, até o próximo programa.